Bem-vindos ao Entre Linhas. No programa de hoje vamos debater o documentário Angico, 80 anos, realizado pelo pesquisador e documentarista Aderbal Nogueira, profundo conhecedor do cangaço. Também em nossa companhia, o auxílio luxuoso de outro grande conhecedor da história do cangaço, o historiador Beto Souza. Aderbal, como você definiria o cangaço? A importância do cangaço para... Porque hoje, 80 anos, nós estamos falando de cangaço. Bem, Galdino, eu acho o seguinte, a importância do cangaço, vou falar da importância do cangaço hoje, certo? A importância do cangaço hoje que eu vejo é no sentido da cultura, né, das artes, né, do turismo, enfim, eu costumo dizer que o cangaço, que tantas mortes, tantas desuniões, tantas brigas trouxe na época, hoje em dia é sinônimo de união, né? Prova essa são os vários eventos que existem de cangaço em todo o Brasil, principalmente no Nordeste, todos os anos, né? Hoje em dia a gente se confraterniza para estudar essa história. Mas na época do cangaço, eu vou dizer as palavras que o Durval Rosa me disse. Foi o maior flagelo do sertão. E na verdade foi, né? Se a gente for pegar ao pé da letra mesmo, for buscar lá atrás, o cangaço só trouxe muito, como se diz aquela velha frase da Segunda Guerra Mundial, né? O cangaço foi uma história de sangue, suor e lágrimas. Eu vou estender a mesma pergunta para o Beto. Como o professor Aderbal falou, né? O cangaço hoje ele se mistura com a cultura nordestina. Hoje ele faz parte, ele está enraizado dentro da cultura, os próprios cangaceiros. A gente vê várias manifestações culturais relacionadas ao cangaço, né? Quadrilhas juninas e outros grupos culturais que falam que representam o cangaço. Mas na época foi, com certeza, uma das maiores tragédias do sertão. Eu queria também saber por que tudo que se refere ao cangaço é tão polêmico. Você falou dos grupos de estudo, que até hoje se estuda. Por que tudo é tão polêmico, tudo é tão controverso quando se fala em cangaço até hoje? O cangaço envolve violência, política, coronelismo, religiosidade, misticismo, amor, sofrimento, enfim, o cangaço engloba, tem um leque variado de coisas que fazem as pessoas sentirem interesse por isso, né? Eu acredito que em todos os fenômenos históricos que o Brasil passou, nenhum envolve tantas coisas díspares como o cangaço, né? Então, se você apresentar, digamos, o cangaço hoje, digamos, para um jovem que é acostumado a assistir filmes americanos até de violência e tal, ele vai encontrar isso no cangaço. Se você dá aquele certo ar de Robin Hood, muita gente vai achar que o cangaço, que Lampião foi um tipo de Robin Hood, né? As pessoas que estudam a religiosidade, o misticismo, também vai encontrar isso no cangaço. Então é por isso que o cangaço hoje em dia é tão visto, aliás, nunca deixou de ser tão visto, é o tema mais escrito, né? Por incrível que pareça, o cangaço é o tema mais escrito, talvez na América Latina nem um tema seja tão biografado como Lampião e como o cangaço. A prova é que todos os meses, pelo menos 2 livros são publicados sobre o cangaço. Tem uma frase no documentário que, segundo remetida ao Lampião, que ele dizia: em Alagoas eu durmo de pijama, em Sergipe eu durmo de cueca. Fala um pouco sobre isso, então. Bom, o que eles queriam dizer em relação a isso? É que em determinados locais, membros das forças policiais tinham pacto com o Lampião. O que ele quis dizer é isso. Eram estados mais pobres, talvez? Corrupção. Eram estados mais suscetíveis à ação do cangaço. Não é estados, são determinadas pessoas. A gente não pode generalizar que toda força volante era corrupta e que toda força volante tinha pacto com o Lampião. Não, sim, claro que não. Mas existiam oficiais, existiam as pessoas que compactuavam com ele. Por exemplo, eu lembro que a gente entrevistando o Sargento Elias falando sobre as armas, né? Como é que o Lampião conseguia a arma? E ele usou uma palavrazinha bem interessante. Ele disse: olha, era gente poderosa que ajudava ele. Não era qualquer mequetrefe. Ele fala isso. Que ia, no documentário. Porque mequetrefe não tem arma, não tem munição, não tem nada para o cara tinha metralhadora. Exato, Lampião nunca teve metralhadora, né? Mas, digamos, o fornecimento principalmente de munição.
né? Quem dava era gente que tinha condições. Eu digo, né? mas naquele contexto ali, que interessava aqueles atores, vamos dizer assim, protagonistas dessa história triste, tinha um interesse econômico por trás. E havia tráfico de armas, né? Como hoje em dia, né? Como hoje em dia. Se fala muito da questão do Virgulino artesão. Sim, quando ele era vaqueiro, assim como todos os grandes vaqueiros do sertão, ele que costurava sela, ele que fazia os bornais deles, ele que fazia a roupa de couro, isso era normal, era comum, né? Cartucheira. E também, isso não foi exclusividade de Virgulino, não. Entendeu? Hoje em dia ainda, se você for em determinados locais, o vaqueiro ainda vai estar fazendo a mesma cultura, coisa que o né? Lampião fazia. Alguém tinha que fazer, né? Exatamente. Aí, hoje em dia, algumas pessoas tentam levar isso para o lado feminino. Não é verdade. Né? Hoje em dia você pega, for numa vaquejada aí, uma vaquejada autêntica, você vai ver que o vaqueiro lá, ele está costurando as coisas dele também. E não tem nada de feminino nisso. Eu acho... Era uma necessidade. Eu não vou nem entrar nessa questão porque eu acho tão Exatamente. absurda. Era uma necessidade. Porque você, para lidar com couro, inclusive, o couro é um negócio duro. Exato. Ali, não é fácil não. Beto, como é que a história do cangaço é tratada nas escolas? Ainda se tem essa questão do Lampião e da Maria Bonita como grandes ícones, né, da luta do sertanejo. Eu percebo muito isso na questão dos próprios livros didáticos, quando vai tratar do cangaço, essa figura de exaltação do Lampião como um grande lutador do sertão, aquele que lutou pelo sertanejo e tal. E a gente que pesquisa sabe que não era bem assim, né? Então eu acredito que ainda falta um pouco mudar um pouco essa história do Lampião, o herói. Eu acredito que isso tem que ser um pouco mudado. Voltando ao documentário, Angico 80 anos. Quando começa esse ocaso, Aderbal? Quando chega, o cronômetro começa a contar. O que valeu naquela época é o que vale para hoje muita coisa. Tudo depende de quê? Para se fazer alguma coisa nesse país? Dinheiro. Não, de vontade política. Ah, tá, desculpa. Se não for a vontade política, nada muda. Mas a vontade política Nada é motivada pelo dinheiro. Não, na verdade, na época do cangaço, quem era que estava no poder? Getúlio. Certo. Era o Estado Novo. Como é que Getúlio ia permitir que um bando de foras da lei tomasse conta do Nordeste, enquanto ele ali não podia fazer nada em relação a isso? Então ele determinou, ou me entregam a cabeça de Lampião, ou eu vou destituir todos os comandantes de volante do sertão. Ou seja, ficaram entre a cruz e a espada. Ou fazia a ordem, cumpria a ordem, ou Getúlio era Getúlio. Entendeu? Então foi uma coisa que eles foram colocados. Tanto é que em um mês praticamente Lampião estava morto. É aquela história, se não fossem os grandes coronéis, Lampião não sobreviveria 20 anos. E depois que Getúlio deu a ordem, no instante isso acabou. É igual hoje em dia, qualquer coisa que a gente quiser mudar nesse país, se não for a política, não muda. Não muda, tem que ter alguém de pulso firme para mudar, porque senão não muda nada. Quando eu falei do dinheiro, no sentido, a gente sabe, e no documentário fala muito disso, que as volantes eram muito motivadas pelos famosos espojos, né? Mas aí, Galdino, é outra história. Mas eu queria que você abordasse, já que o documentário aborda Tudo bastante bem. isso. Isso aí que você está dizendo não tem nada a ver com acabar com o cangaço. Isso aí era o espólio de guerra que existe em todas as guerras, não só na Guerra Lampiônica. Todas as guerras sempre existia o espólio de guerra. O volante naquela época, ele era um cara que ganhava pouco, sofria muito, muitas vezes nem recebia, vivia à míngua, então para eles, matar um cangaceiro e ficar com o que aquele cangaceiro tinha, era como se fosse um bônus. Ele tinha o direito a ficar com aquilo para ele. Aí muita gente diz, tá roubando do cangaceiro. Ele estava ganhando aquilo ali, se apropriando daquilo ali, coisa que, diga-se de passagem, o cangaceiro já tirou de alguém. Né? Para você ter uma ideia, os cangaceiros e as cangaceiras que eu conheci, todos eles, sem exceção, diziam, quando conversavam comigo, nós era bandido. Ou seja, o que eles tinham foi fruto do roubo de alguém. E, complementando a história, o volante, o soldado, quando matava um cangaceiro, ele tinha direito a se apropriar daquilo ali, porque afinal de contas ele arriscou a vida,
né? Foi ele que foi à luta, foi ele que foi à caça, né? E queira bem ou mal, alguém tinha que fazer aquela missão. Né? Certo, continuando nessa pergunta, Beto, sua opinião. O grande antagonista no caso, na Batalha Campal, no conflito, foi o João Bezerra, grande antagonista de Lampião? Eu acredito que João Bezerra tem um papel fundamental, né, nessa questão. Essa questão do Angico, né, do episódio de Angico. Eu acredito que ele tem assim, um papel fundamental nessa história, né, pela questão de como ele agiu, né, de como ele montou a estratégia para derrotar o Lampião lá em Angico. Né, então, fora ele, havia mais 2 grupos, né, volantes, né, Chico Ferreira e o Aniceto, né? Então, mas acredito que João Bezerra foi o grande, talvez o grande nome ali desse... O João Bezerra, eu penso o seguinte, na verdade, é aquela história, ele estava no lugar certo na hora certa. Né? Lampião ia tombar a qualquer momento a partir da ordem de Getúlio. E coincidiu de ser ali. Aproveita e fala do telegrama, que está no documentário. Bom, eu prefiro até que as pessoas Vejam, assistam, né? A história Sim. do telegrama, que já é Mas o muito telegrama era conhecido, sentença de morte geral, né? O telegrama... Ou resolve ou morre todo mundo. Mas o telegrama nada mais foi do que dizer que Lampião estava ali. Foi só isso. Mas também não teve nada a ver de Getúlio. Mas se você não resolver... Não. Não, é uma diferença. A ordem de Getúlio foi para todos. Tanto podia ter sido em Angico, como podia ter sido em qualquer lugar que Lampião estava. Uhum. A história do telegrama foi só a notícia de que Lampião estava ali. Foi só isso. E João Bezerra tomou uma iniciativa junto com os outros, né, os outros comandantes, de ir dar combate a Lampião. Mas a ordem mesmo, tem que matar Lampião, foi de Getúlio. Bem, ainda nesse campo das polêmicas, nós, desses 80 anos, nós tivemos agora, recentemente, segundo Gilberto Freire, que reputou, né, a esse pesquisador, Frederico Pernambucano de Melo, Gilberto Freire, o grande autor de Casa Grande e Senzala, disse que o Frederico Pernambucano de Melo era o maior conhecedor da história do cangaço. E o Frederico está aí e acabou de lançar um livro também por conta dessa data, que é uma data marcante, 80 anos de Angico, né? Ele lançou um livro desconstruindo, por exemplo, a morte de Lampião, como Lampião foi morto. Então, inclusive, ele apresenta lá uma teoria que foi um tiro só na região do umbigo. E isso gerou uma polêmica entre os grupos de pesquisadores, está gerando uma grande polêmica. Eu queria que vocês falassem sobre isso. O professor Frederico, ao lado do professor Amauri, são os grandes referenciais na historiografia do cangaço. Isso aí não resta dúvida. Eu, como pesquisador, eu devo muito a Frederico e a Amauri. Muito, muito, muito mesmo. Sem eles, a nossa historiografia, o nosso entendimento do cangaço não seria o mesmo. Isso aí é coisa pacífica. Quanto à questão que o professor escreveu, eu ainda não li o livro, mas assisti a entrevista. Então é aquela tal história. Ele levantou uma polêmica no qual eu, como pesquisador, eu posso, eu e qualquer um outro, pode questionar, pode perguntar, isso é normal, isso não tem nada de ninguém querer desfazer o trabalho de ninguém, quanto mais da grande autoridade como é o professor Frederico, né? Amigo nosso há muito tempo, eu conheço o Frederico, enfim. Mas o que é que eu penso em relação a isso? O Frederico falou que conversou com o soldado que se diz o matador de Lampião. Eu também conversei com outros que dizem o contrário. Então, como é que a gente vai saber quem realmente matou ou deixou de matar? Eu vou falar como pesquisador, certo? O que eu acho em relação ao que o professor Frederico disse. Inclusive, eu consultei 2 amigos que são cirurgiões, são médicos, e eu perguntei se um tiro na barriga mata instantaneamente. Eles disseram que não. É muito difícil, muito improvável um tiro na barriga matar a pessoa instantaneamente.
Então o que é que eu acredito? Lampião recebeu o tiro do soldado Sandes, tudo bem, pode ter recebido, mas ele levou mais outros 2 tiros. E ele caiu no chão, mas não morreu. Ele ficou, como a gente diz, nos estertores da morte, né? Ficou ali se estribuchando, sangrando, que ele ia morrer daqueles tiros, com certeza ele iria, porque ele ia sangrar até morrer, mas ele não morreu instantaneamente, isso é o que eu penso. Quando a volante chegou, que o Lampião estava no chão, o Panta, o soldado Panta, que viu ele ali no chão, que não sabia que era ele, deu um tiro na cabeça dele. E esse tiro, para mim, foi o tiro final, porque ele ainda estava vivo. Ele estava estribuchando, ia morrer, ia. Mas quem eliminou foi o Panta. Né? E não só o Panta disse isso, como outros soldados que estavam lá na hora viram quando o Panta deu esse tiro. E isso é uma coisa notória. Inclusive, em uma das entrevistas do Panta, ele fala, né, quando ele dá o tiro na cabeça, o próprio Santos disse que não esbagaça a cabeça não, que esse é Lampião, porque o próprio Panta não conhecia Lampião, né? Já o Santos, sim. Exatamente. Então, para mim, o tiro final foi do Panta. Isso aí, digamos, eu não sei se tem como provar isso, digamos, legalmente hoje em dia na medicina e tal, enfim. Mas para mim, como leigo, como observador, agindo com bom senso, eu acho que um tiro na barriga não ia matar instantaneamente. Ele caiu, estava sangrando e o Panta chegou e terminou de matar. Então, quem matou, que deu o tiro, que realmente ceifou a vida de Lampião, foi o Cabo Panta. E eu digo isso sem querer, digamos, ir de encontro ao mestre Frederico, né, de forma alguma, mas eu estou dando a minha opinião, como qualquer um pode dar. Né? E como ele também pode ir contra o que eu estou dizendo, o professor Frederico, mas eu sempre costumo agir com o cangaço e com outros trabalhos que eu faço, primeiramente com bom senso. Né? Logo que eu vi a entrevista, na mesma hora eu pensei comigo mesmo, um tiro na barriga não mata. Aí o que eu fiz? No outro dia liguei para eu conheço vários médicos, liguei para 2 amigos cirurgiões para perguntar sobre isso. E pelo menos 2 que eu falei, eles me disseram isso. Não, a pessoa vai sangrar até morrer. Pegar no órgão vital, numa veia e tal, mas não mata instantaneamente. E se você me permite, tem o relato do Panta que o encontrou ainda. Exato, não só do não Panta, morto, vivo ainda. Exato, como de outros que estavam lá e viram o Lampião estribuchando quando ele chegou e deu o tiro na cabeça, né? Certo. Então eu fico com a minha opinião, né? O Frederico e outros colegas ficam com a do Frederico, mas eu vou pela lógica, né? Eu vou pela lógica e cada um que tire as suas conclusões, né? Cada um tem o direito de achar o que quiser, mas eu continuo dizendo, eu vou pela lógica e pelo bom senso. E assim, essa questão de quem matou o Lampião, quem deu o tiro que matou, né? É uma polêmica também que já vem de muito tempo, né? Foi fulano, não, foi outro ali, foi não sei quem, né? Então essa questão, ela é muito, né? E que não vai mudar em nada a história. Não importa que ali o cangaço praticamente... No meio de um tiroteio daquele... Agora é o seguinte, ó, muitas pessoas dizem, muitos colegas dizerem, é impossível saber quem atirou. É impossível pra gente. Para o cara que atirou de ponto, ele sabe que atirou e derrubou. Né? Agora, digamos que nós 4 aqui, digamos que nós dissemos que atiramos num determinado cangaceiro e ele morreu. Tá os 4 dizendo aqui que fez isso. As outras pessoas não vão saber quem está dizendo a verdade, mas quem atirou de ponto e derrubou sabe. Então, cabe a você usar da lógica, usar do bom senso, analisar o que cada um está dizendo para você chegar com a sua conclusão. Esse está falando a verdade. São muitas pessoas, muitos relatos, né? No documentário mesmo tem uma profusão de relatos sobre uma mesma situação, né? Só que no documentário a gente procurou colocar de uma forma onde a gente alinhavou, a gente costurou isso, onde um está complementando o que o outro está dizendo. Tá, eu queria só para finalizar, tem uns relatos muito engraçados. Que os caras bebiam pra caramba, né? Pra ir foram totalmente embriagados. Eu fico imaginando uma guerra, o cara bêbado, tentando mirar, atirar. Era medo, era, Darmão? Não, Wagner, é o seguinte. A cachaça era uma realidade do sertanejo e pra muita gente do jeito que ainda é hoje. Do jeito que ainda é hoje. Eles tomavam aquilo naturalmente. Não, mas, tanto cangaceiro mas tem muito relato dizendo que o cara tinha que tomar porque o medo era grande. Não era tava que... se tremendo. Não era que tinha que tomar. Alguns dizem isso porque realmente para eles era. Inclusive, esse que eu citei agora, o Chico
Ferreira. O Chico Ferreira estava completamente embriagado. Ele tinha bebido. Se ele estava completamente embriagado, aí é outra história. Mas ele disse que estava. Né? Eu não sei. Né? Agora eu faço com multa. Eu não estava lá. Né? Mas que eles bebiam. Tanto cangaceiro com volante. O 25 também disse. Era mais fácil faltar água no cantinho do que cachaça. Né? Era uma coisa do dia a dia como ainda hoje é. Eu ando muito no sertão, vou pensar, as pessoas bebem ainda comumente e normalmente. Não, mas muito. eu estou querendo focar nessa questão de beber, porque sabia-se que ali, como eles falam, vários falam, ali o negócio ali a cobra era pesado, grande. Era pesado. O negócio ali não era brincadeira, não. Então, muitos beberam realmente por conta disso, como o Elias disse, para dar coragem, mas não para ficar bêbado, né? Porque o cabo bêbado ele não consegue nem segurar uma arma. Para dar coragem. As quedas. Bebia para dar coragem porque fazia parte. Né? Isso é uma coisa que certo. Normal, digamos assim, normal. Né? Bom, uma das grandes perguntas, né, do episódio de Angicos é por que eles estavam em Angico. Existe aquela questão daquela hipótese de que eles estavam planejando, Lampião estava planejando ir para Minas Gerais. Né? Essa questão, professor Derbaldo, de Minas Gerais, essa reunião para ir para Minas. Eu acredito que o encontro lá realmente foi para isso. Né? Quem está dizendo, agora repito, quem está dizendo não sou eu. Quem me disse isso foi quem estava lá. Eu ouvi isso da Sila, ouvi isso do Candeeiro e ouvi isso do 25. Né? O que acontece? Como o Candeeiro me falou, que a perseguição estava muito grande. E da mesma forma que Lampião cruzou o São Francisco para fugir das perseguições que antes estavam muito acirradas para ele, por lá de cá do Rio, ele ia para Minas porque era um terreno novo, ele ia abrir novo espaço e eu acredito nisso. Aquela história de dizer que ele se reuniu lá para dar combate, dar uma surra, né, digamos assim, em Zé Rufino, eu particularmente não acredito que ele precisaria fazer um encontro de cúpula para fazer isso. Eu acredito que ele não precisava fazer um encontro desse, chamar todo mundo para ir dar um corretivo em Zé Rufino. Acho que não. Ele podia mandar uma ordem, vamos matar Zé Rufino, vamos pegar Zé Rufino aí no emboscado e vamos matar Zé Rufino. Eu acho que realmente ele chamou todos lá porque ele ia dizer que ia para Minas e quem quisesse ir com ele que fosse, quem não quisesse que ficasse. Agora, assim, ele iria para Minas para continuar como cangaceiro em Minas ou para largar o cangaço como fez, no caso, né, o senhor Pereira quando saiu do cangaço? Eu acredito que ele ia continuar o cangaço. Ele não ia deixar o cangaço. Pelo menos eu nunca ouvi, nas poucas pessoas que eu conheci, ninguém dizer que Lampião ia deixar o cangaço. O próprio 25 dias, Lampião morreu como morreu, mas nunca deixaria o cangaço. Então eu acredito que ele ia abrir um novo espaço. Ele sabia que Minas era um estado rico, era um estado grande, as pessoas lá não o conheciam tanto e a própria polícia de lá não ia ter a mesma garra que a polícia do lado de cá tinha. Então, para mim, como pesquisador, ele ia para Minas para dar continuidade à sua carreira de cangaceiro. O 25 fala que ele dizia, eu nunca vou largar o cangaço. Isso não é o orgulho prevalecendo sobre a inteligência? Eu acredito que não, Galdino. Lampião tinha características dele. Ele tinha um olho cego e mancava de um pé. E a figura dele era conhecida em todo o Brasil. Outra, você pode ter certeza que pelo menos duas coisas eu não vou autenticar porque eu não tenho como fazer isso. Mas eu digo como sendo quase uma certeza. Os nazarenos e Zé Rufino não iam deixar Lampião em paz nem no inferno. Era uma questão de honra. Era uma questão de palavra. Os nazarenos iam perseguir Lampião até onde ele fosse. Entendeu? Eles não iam deixar Lampião em paz. Ele iria conseguir se esconder por algum tempo? Sim, talvez conseguisse. Mas você sabe que notícia anda. Um cara chegar numa região estranha com dinheiro, então todo mundo ia desconfiar, ia ligar uma figura a outra. Ou seja, ele sabia que ele não ia ter paz. Sem saída. Não ia ter paz. Outra, assim, um grande questionamento, né, que a gente vê com relação ao episódio de Angico é a questão das metralhadoras, né? Quantas eram, professor Derbal, assim, nos depoimentos que você colheu com o pessoal que estava em Angico? Quantas metralhadoras eram? Quais eram essas metralhadoras, a marca? Bom, vamos lá. Como conseguiram essas metralhadoras, né, as volantes no caso? Bom, vamos lá. Em questão das metralhadoras. Eu às vezes, eu vejo alguns depoimentos que eu penso de uma maneira diferente. Por exemplo, quantas metralhadoras tinham? Alguns dizem que tinham 2,
alguns dizem que tinha 3, alguns dizem que tinha 4. Certo? Para mim, o que importa é que tinha metralhadora. Qual era a marca da metralhadora? Ah, fulano mentiu porque disse que a marca era tal e a marca não era tal. Meu amigo, você querer que um cabo lembre da marca de uma metralhadora que aconteceu há não sei quantos anos atrás, sem eles, muitas vezes, alguns deles nem viram qual era a marca da metralhadora, eles viram só que tinha metralhadora. Ou seja, o cara não está mentindo em relação à metralhadora. O que ele sabe é o quê? Que a metralhadora estava lá. Agora a marca é igual você me perguntou hoje. Em 1983 você foi lá em Jericoacoara. Qual foi o carro que você foi em Jericoacoara? Se eu disser que foi um exemplo, rapaz, eu fui num Corcel. Aí o cara vai dizer, mentira que tem uma foto lá que era numa Belinda. Me diga lá, qual a diferença que vai fazer eu ter ido no Corcel numa Belinda? O que importa é que eu fui num carro para lá. Então, o que importa é que a metralhadora estava lá. A marca da metralhadora, isso é indiferente. O que é que isso vai mudar do ponto de vista histórico? Né? Não vai mudar nada. O que importa é que ela estava lá e que aconteceu. Com cada volante? Ou... E com cada comandante. Cada comandante, com, né? Com cada comandante. O que importa é que a metralhadora estava lá e a metralhadora, como eles disseram, quem fazia o serviço pesado, que uma rajada de metralhadora, né, já varia por quantos tipos de fuzil. Professor, o número de mortos no combate de Angico? Quantos cangaceiros? Quantos soldados da volante? E emendando nessa pergunta, como foi que os cangaceiros que conseguiram sair do Angico, né, que é um lugar muito fechado, meio que não tem por onde fugir, como foi que eles conseguiram escapar ali os sobreviventes, né, conseguiram escapar ali do fato? Bem, o número de mortos é aquele que a história conta, né? Muitas pessoas dizem, era para ter morrido muito mais gente. Poderia ter morrido muito mais gente? Poderia. Se a força tivesse completado o cerco, teria morrido mais gente. Mas também teria escapado, porque o cerco não foi perfeito, né? O cerco não foi perfeito e era madrugada, o sol ainda estava nascendo, tinha aquela, eu acredito que tinha aquela neblina da manhã por conta da época, né? Que tinha sido uma manhã chuvosa, não como dizem, que relâmpagos e trovões, mas caía um serenozinho. Então, no sertão, em hora dessa, geralmente, quem conhece bem o sertão, vê que tem aquela névoa. E misturou com a pólvora, a fumaça foi muito grande, não dava para ver direito. Então, não foi tão difícil se fugir como todo mundo acha. Não foi, até porque eram pessoas acostumadas com aquilo. Os cabas entravam ali no meio daquelas pedras, no meio da caatinga, como um animal selvagem corria ali no meio daquilo ali. Então, por isso que fugiu muita gente. Os cangaceiros que morreram foi quem estava mais próximo de Lampião. Foi quem estava mais ali, que foi no fogo, ficou mais acirrado. Outra, eles não dormiam tudo agrupado, não dormiam ali, aquele bando de homens, não dormiam num espaçozinho assim, todo mundo junto como um acampamento de escoteiro, não. Eles estavam espalhados ali no leito do riacho, cada qual procurando o seu lugar melhor para dormir. Por isso que se fugiu muita gente. Quando o pseudo-cerco foi feito, eles não estavam em todos os pontos onde tinha cangaceiro dormindo, não. Eles estavam espalhados. Mesmo, você não falou. Morreu Lampião, Maria Bonita, mais 9. Isso 11. Aí, exatamente, isso aí todo mundo sabe. E por parte do volante? Por parte das forças volantes, morreu só um policial, um volante, que foi o Adrião, O soldado Adriano foi o que morreu durante o combate, Os que escaparam, como é que escaparam? Escaparam pelo que eu disse, o cerco não estava todo formado. A descida do riacho, a maioria fugiu por ali. Escapou muita gente, né? Claro, escapou, a grande maioria escapou, fugiu por ali, só morreram aqueles, e eles não deram perseguição aos que conseguiram fugir, porque Lampião estava morto. Aproveitando esse gancho também aí da questão dos que fugiram, dos que conseguiram escapar, existe uma grande corrente que defende a ideia de que o Luiz Pedro voltou para cumprir uma promessa, de que quando Lampião morresse por eventual assassinato do irmão dele, que esse tiro lá, ele meio que jurou lealdade a Lampião até a morte do Luiz Pedro, E existe essa corrente que defende a ideia de que ele voltou para cumprir essa promessa, Luiz Pedro voltou para cumprir a promessa de morrer com Lampião, quando ele soube que Lampião morreu. O que é que você diz sobre isso, professor? Em relação eu penso diferente, Beto. Aliás, eu não só penso diferente, como eu penso diferente porque eu ouvi de um remanescente que, na verdade, Luiz Pedro voltou para pegar o bornal do Lampião, que ele sabia que estava cheio de ouro, cheio de dinheiro. Eu acredito que ele voltou foi para pegar o bornal do Lampião mesmo.
Ele arriscou, né, arriscou alto e acabou morrendo. Inclusive tem depoimentos de volantes que diz que ele foi atingido quando vinha voltando de onde o Lampião estava. Ele tentou ir, não conseguiu e já ia voltando. Deu de cara, né? Foi quando ele foi morto, né? Eu não acredito, quer dizer, poeticamente, na imaginação, é muito bonito você dizer que ele voltou para cumprir a promessa. Eu, particularmente, eu não acredito. Eu não acredito. É muito difícil que ele tenha voltado para cumprir essa promessa. Pode ser? Pode, mas eu, Aderbal, eu não acredito. Ele sabia que Lampião tinha um bornal forrado de riquezas e ele não ia deixar aquilo ali na mão das volantes. Ele voltou para pegar aquilo ali. Inclusive, um ex-cangaceiro, quando me disse isso, deu até uma risada. Ele disse, você acha que ele voltou para morrer? Ele voltou porque sabia que o bornal do Lampião estava cheio de dinheiro, foi por isso que ele voltou. Agora, na visão de muita gente que tem o cangaço como uma coisa idílica, né? Romântica, é muito bonito você dizer, o cara voltou para cumprir a promessa. Na minha opinião, ele voltou para pegar essa botija de Lampião, não foi por outro motivo, não. Muita gente vai me recriminar por eu estar dizendo isso, mas mais uma vez eu repito, eu falo pela lógica, eu falo pelo bom senso. Eles eram cangaceiros. Eles eram cangaceiros. Então, ele sabia o que tinha ali dentro do bornal do Lampião. Mas assim, Aderbal, você acha que... É uma hipótese levantada, é uma pergunta minha também, que eu já tenho essa dúvida. Não existe a possibilidade dele ter voltado para tentar ajudar Lampião? Acredito que não. Acredito que não, porque ele sabia que o negócio ali era duro, que era pesado, tinha metralhadora, que não era comum ter metralhadora em combate. Ele viu que o negócio ali era duro e ele sabia que se ele voltasse, ele ia morrer. Ele arriscou alto, na minha opinião. Ele arriscou alto. Eu não vou deixar aquele dinheiro. Eu não vou, porque ele sabia que ali podia estar a solução da vida dele. Era muito dinheiro, você sabe que era muito dinheiro que tinha ali, né? Então, eu penso isso. Para mim, eu descarto totalmente a história dele ter voltado para cumprir essa promessa feita na época que o irmão de Lampião morreu naquele acidente, né? Bom, mas... Com relação a cachorros, né, no coito, no caso de Angico, tinha cachorro, não tinha lá na hora do ataque? Por que latiu, por que não latiu? Essa história do cachorro é bem interessante. Pelo que eu ouvi, eu não estou falando por ouvir dizer, eu estou falando do que eu ouvi e eu não posso também garantir que é verdade. Eu estou dizendo o que eu ouvi e que eu acredito que seja verdade, porque não tinha por que eles mentirem. No dia de Angico tinha um cachorro. E esse cachorro era o de Lampião. E ele saiu na madrugada, quando alguns cangaceiros saíram para pegar leite na fazenda, esse cachorro acompanhou, que é normal. Se estiver no sertão, você sabe que isso é normal. Porque eu tenho um cachorro. Quando eu saio do quarto, ele me acompanha. Se é de madrugada, um dos meus filhos sai para ir em algum canto, ele acompanha. Isso é normal do cachorro fazer isso. Então, quando esses cangaceiros saíram para buscar o leite, o cachorro acompanhou. O cachorro saiu da grota. Quando se ouviu o tiroteio, o cachorro instintivamente voltou. Tanto é que ele foi morto depois do combate. Ele apareceu lá depois do combate. E quando ele apareceu, ele foi morto. O que eu posso dizer em relação ao cachorro é isso. Outra coisa também, que é aquela tal história. O cachorro não latia. Ele rosna e fica todo oriçado. Então, os cães dos cangaceiros, eles faziam isso. Que latir dentro da caatinga era entregar onde eles estavam. Então, inclusive, quem tiver curiosidade, eu tenho um vídeo no YouTube onde eles falam como eram os cachorros. Quem fala não sou eu não vivi naquela época. Tanto é que nos meus vídeos no YouTube eu não apareço praticamente em nenhum vídeo. Por quê? Porque quem aparece é quem viveu, quem estava lá, enfim, não era o meu intuito naquela época de eu aparecer em canto nenhum, porque é eles que tinham que falar. Eu não apareço em canto nenhum. Então, quem está dizendo como é que os cachorros agiam nesse vídeo é o Candeeiro 25. Eu tenho a Adília também falando, tenho o Sila também falando, mas eu não usei o depoimento delas. Eu usei do Candeeiro de 25, que é justamente onde eles falam como é que os cachorros faziam, E até o 25 diz uma coisa que é certa, que eu creio que é um de fila, que é mais ou menos assim. Quando chegava alguém na minha casa, que o cão percebia que aquela pessoa era gente nossa, o cão não fazia nada. Mas quando o cão percebia que era gente estranha, na mesma hora ele oriçava, ele rosnava. Ele não late, ele rosna. Eu não sei como é que o cão percebe isso, mas é uma coisa
do sentido do cachorro, que eu acho uma coisa fantástica, né? Quem cria cachorro sabe que eu estou dizendo uma verdade, né? Sabe que eu estou dizendo a verdade. Vai variar de raça para raça, mas os cães do cangaceiro, eles agiam mais ou menos assim. Outra grande dúvida e polêmica que se levanta em relação ao episódio de Angico, Aderbal, é sobre a suposta visão que Sila teve da luz, que supostamente já seria a volante, fechando o cerco, né, e toda essa questão, né, quando ela disse que viu uma luz e perguntou a Maria, né, Beto, essa história da luz aí é uma coisa que eu vou bater a vida toda, porque eu não consigo conceber a falta de bom senso de muita gente, né? Eu não consigo conceber isso daí. Vamos pela lógica, gente, por favor. Vocês acham que a Sila viu a volante? Ela não viu a volante. Você nunca viu a Sila dizer que viu a volante. Você sempre vai ver nos vídeos a Sila dizer que viu uma luz. E realmente ela deve ter visto uma luz. Só que essa luz não era a volante. Até porque se ela tivesse visto a volante, vocês acham que ela ia dormir? Ela não ia dormir se ela fosse doida de ter visto a volante e ter ido dormir. Ela viu uma luz que não era a volante. O próprio Durval me disse, ali era caminho que passava gente. Passava vaqueiro, passava gente ali ao longe. Ela deve ter visto alguém passando na noite anterior. O que acontece? Depois do ocorrido, que eles fugiram de Angico, aí a Sila erroneamente deduziu que era a volante. Isso é outra história. A Sila mentiu quando ela disse que viu a luz? Não, ela não mentiu. Ela viu a luz, mas ela não viu a volante. Eu tenho todos os vídeos da Sila, não só que eu gravei, como a televisão, enfim. Todos os documentários e reportagens que a Sila deu, ela sempre diz, eu vi uma luz. Ela nunca disse que viu a volante, eu repito. Depois do ocorrido, é que ela disse que se tivesse avisado a Lampião ou a Zé Sereno, aquilo não teria acontecido. E de fato, poderia não ter acontecido. Porque mesmo sem ela ter visto a volante, ter visto uma luz, só em ela dizer aquilo, Lampião e Zé Sereno ou outros cangaceiros iam tomar uma providência. Opa, ou a gente sai ou vamos botar sentinela espalhado por aí. Entendeu? Ia ser uma precaução que poderia ter evitado o que aconteceu em Angico. Mas as pessoas botam na boca da Sila que ela disse que viu a volante. Isso aí é que eu não aceito, né? A gente tem que tratar a história com bom senso, né? Principalmente com bom senso e com responsabilidade. Né? Eu vejo muita gente dizer que fulano mentiu. Pô, um dia desse eu estava, uma pessoa falando comigo, diz, rapaz, Dadá mentiu mais que a Sila, não foi? O que eu respondi para essa pessoa? Olha, eu não conhecia a Dadá. Então eu não vou dizer que ela mentiu. O que eu sei é o seguinte, se você pegar os vídeos que a Dadá fala, Memórias do Cangaço, a Musa do Cangaço, enfim, e você vê a Dadá falando, ela é muito coerente. Sim. Agora, se você for pegar a matéria de jornal e de alguns livros, você vai ver um monte de asneira. Pegue todos os vídeos que Sila fala, todos os vídeos, e veja onde é que Sila comete alguma mentira. Não comete. No máximo um erro do nome do Andata, que é normal. Mas mentira, como tem, principalmente em jornal e em alguns livros, isso ela não diz. E eu tenho certeza que não foi ela que disse. Nem ela, nem os outros. Foi alguém que botou errado lá, ou por engano, ou porque é melhor vender dizendo que fez isso do que fez aquilo. Outro, eu vou dar um exemplo comigo, Beto, que traduz exatamente o que eu estou dizendo, bem simples. Eu dou uma entrevista há um tempo atrás para um grande jornal de uma capital. E o cara gravou a entrevista e escreveu. Quando a matéria saiu dizendo que eu, Aderbal Nogueira, pesquisador do cangaço, disse que Lampião veio várias vezes a Fortaleza, disse que 25 levou um tiro na perna lá em Angico. Ou seja, quem não me conhece, na hora que vê aquilo no jornal, o que vai dizer? Ô pesquisadorzinho, fuleiragem esse daqui. Como é que o cara está mentindo desse jeito? Já quem me conhece vai dizer, rapaz, o Aderbal não ia dizer um negócio desse. Então é daí que surge a mentira que botam na boca de muita gente. Então, falta bom senso das pessoas de saber analisar. Rapaz, será que ele disse isso? O que ele ganharia em dizer isso? Né? O que ela ganharia em dizer isso? Tem gente que diz, todo mundo que estava em Angico mentiu. Ô, gente, mentiu para quê? O que a pessoa ia ganhar em mentir em relação ao combate de Angico que morreu Lampião? Pega os depoimentos desse vídeo, por exemplo, que a gente fez, que você vai ver que não tem nenhuma asneira ali. Você pode até querer procurar uma mentira ali, você não vai encontrar uma mentira deslavada ali.
Não vai, é uma questão de bom senso. É uma questão de o Lampião ia tombar em combate, ou ali ou em qualquer outro canto. E se ele tivesse tombado em Pernambuco, aqui no Ceará, ia ter um monte de gente dizendo que Lampião não morreu, que Lampião foi envenenado, porque as pessoas acham que Lampião é Clark Kent, né? Que Lampião veio lá de Kryptonita. Pelo amor de Deus, Lampião ia morrer, gente, de bala. Ele ia morrer, um dia chegar o dia dele e aconteceu. Um dia morre de bala, difícil ser preso ou morrer de outra forma. Era a vida dele, né? Aquilo ali fazia parte da vida dele, então uma hora ou outra ele ia acabar. Exatamente. Então, tanto é que quando eu vejo algumas coisas escritas sobre essa invenção, Lampião morreu sem dar um tiro. E qual o problema dele ter morrido sem dar um tiro? Lampião tinha uma antena, avisando, tem um soldado bem ali que vai atirar em você. Ele tinha uma antena para captar onde é que estava a arma. Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso quando a gente fala sobre isso daí. Ele morreu ali como poderia ter morrido e ia morrer em outro combate. De bala. De bala. Não é porque ele morreu que a pessoa vai dizer que ele morreu envenenado ou que ele fugiu. Né? Enfim, eu penso dessa forma. Eu não sou o dono da verdade, de forma alguma, né? Mas eu procuro agir com a lógica. Complementando essa questão do Angico, né? Venena, né, Val? Existe essa ideia de que eles foram envenenados, os cangaceiros, o Lampião morreu. Beto, essa história do veneno, eu mesmo, há um tempo atrás, eu pensei nessa possibilidade, certo? Mas à medida que a gente foi pesquisando, foi estudando e juntei esses depoimentos tudinho, eu vi que o veneno é uma hipótese totalmente desacreditada, pelo menos por mim. Até pelo menos por mim, isso não aconteceu porque quem estava lá disse que não teve. Então, quem sou eu para dizer que teve? Por que eles diriam que não teve, tendo tido? O que é que eles ganhariam com isso? Aliás, para eles seria até melhor para o sobrevivente dizer que teve veneno, porque seria uma forma de dizer, Lampião só foi morto porque fizeram covardia com ele, botaram veneno na comida dele, senão ele estaria vivo, não teria morrido. Então, se tivesse tido veneno, os sobreviventes diziam quantos saíram vivos, né? E ninguém falou sobre isso. O único que falou foi o Zé Sereno, né? Que eu uma vez levantei uma hipótese sobre isso, mas depois eu pensando bem, eu acho que aquilo que ele viu ali naquela rolha não foi nada demais. Deve ter sido um furinho que tinha ali, mas que não tinha veneno nenhum. Deduziu, né? Até porque rolha, quem conhece rolha sabe que é comum aparecer uns buraquinhos na rolha, imperfeição da própria rolha. Né? Então eu acho que o veneno, particularmente, eu descarto. Totalmente, eu não tenho dúvida nenhuma, até por conta dos depoimentos que a gente gravou, tanto do Durval, como de Sila, como de Candeeiro e dos outros soldados que eles reagiram e teve tiro e Lampião ainda ficou em pé, enfim. O veneno é uma coisa totalmente descabida, da mesma forma de dizer que era um sósia de Lampião que estava ali. Só você olhar a cabeça que você vai ver que é a mesma pessoa. Não tem por que duvidar disso. E Durval e o Pedro de Cândido são traidores? Não. Na minha opinião, Durval e Pedro de Cândido não foram traidores. Aliás, nem o próprio Joca Bernardo foi traidor. Porque o Joca quis dar uma lição em Pedro. E, por consequente, acabou culminando com um ataque a Angico e a morte de Lampião. Que é como o Durval diz, quem assistiu o vídeo, quem ainda vai ver o vídeo, vai ver. Ele dizia o que qualquer um de nós aqui faria. Ou eu dizia, ou eu morria meu irmão e minha família todinha. Você ia morrer por conta de cangaceiro? Porém, o Durval disse que Lampião uma vez falou, olha, se algum dia vocês botarem a volante em cima da gente, da sua família eu não deixo nem pinto. Mas se for para defender a sua vida, pode dizer porque cangaceiro foi feito para morrer lutando. Tá? Então, para mim, eles não foram, de forma alguma, traidores. E o que Durval diz nos últimos minutos do vídeo, né, quem assistiu vai ver, ele diz de uma maneira bem simples, de uma maneira bem direta, de uma maneira bem correta, de que ele não se considerava traidor. Né, ele fez o que qualquer um faria e que foi morar vizinho a família de um ex-cangaceiro, e lá era reduto de muitos cangaceiros. Ou seja, eles sabiam que o que ele fez, ele foi obrigado a fazer. Como diz o poeta, né? Na tortura toda carne se trai. Isso é uma verdade quase que absoluta. Outra grande dúvida, né?
inclusive foi levantado aí por alguns pesquisadores estudiosos aí do cangaço, curiosos mesmo, é a questão de um cangaceiro chamado Paturi, que viu o evento acontecer ali, de trás da pedra. A história do Paturi na minha opinião, é uma criação do padre Maciel, né? Ele colocou aquele cangaceiro ficcional ali para narrar todo o combate do Angico da maneira que ele achou que esse suposto cangaceiro ia ver. Tanto é que não existe nenhum relato de ninguém falando desse tal de Paturi. Não né? se fala, né? Eu até lamento muito, porque o padre, ele poderia ter feito a melhor obra sobre o cangaço, teria que ser a dele. Porque ele viveu, conheceu muita gente, viveu numa época ainda tinha muita gente, ele visitou muitos locais, e a obra dele poderia ter sido a melhor obra de todas, indubitavelmente. Era para ter sido a melhor de todas. Mas aquela história que eu costumo dizer, ele e muitos se apaixonam tanto pelo personagem do Lampião, tanto que acabam não enxergando a realidade. O que eu costumo dizer em relação a isso? Por exemplo, no meu caso, eu disse que a maior decepção que eu tive foi quando eu descobri que o Lampião não era o que eu pensava que ele fosse. O que acontece com algumas pessoas é que, mesmo depois que elas descobrem que o Lampião não era aquilo, elas não dão o braço a torcer de aceitar que ele não era o que eles queriam que ele tivesse sido. É mais ou menos como você tem um filho. O seu filho, por um motivo ou outro, se torna um marginal. Ele vai ser um marginal para a sociedade, mas para você, mesmo você sabendo que ele é um marginal, ele continua sendo seu filho. E você vai continuar gostando dele do mesmo jeito e apoiando, enfim. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. No combate, só morreu um dos soldados da Volante, o soldado Adriano. Quem matou o Adriano? Como foi que aconteceu a morte dele? Foi o João Bezerra? Foi um cangaceiro? Bom, vamos lá. A história do Adriano é uma coisa muito complexa para muita gente, né? Repito, diante dos depoimentos que a gente colheu, quem matou o Adriano foi um cangaceiro. Aquela hipótese, né, que quem matou ou mandou matar Adriano foi o comandante João Bezerra por causa de uma mulher, é uma hipótese que não se sustenta. Né? Até porque, digamos que você e o nosso amigo Galdino têm uma namorada em comum. Você é policial e ele não, e num tiroteio um dos dois morre. Eu que não estava lá, como é que eu vou dizer que o outro matou você por conta de uma namorada que vocês têm em comum e que você queria ficar com ela só para você? Eu estou supondo. Né? Então eu acho que o cangaço, a gente tem que acabar com o achismo. Eu acho que foi assim, e por eu achar que foi assim, isso aí é uma verdade. Não é por aí. Como é que eu vou negar vários depoimentos de quem estava lá dizendo que quem atirou em Adriano foi um cangaceiro? Eu não tenho como eu negar isso. Mas se você até porque quem disse que foi o cangaceiro que matou Adriano foram Volantes e o coiteiro. Não foi só um que disse. Quando uma pessoa lhe diz uma coisa, você fica na dúvida. Quando duas dizem a mesma coisa, você já fica, isso aí tem que ter um fundo de verdade. Quando mais de uma diz, pronto, acabou a dúvida, pelo menos para mim. Mas... É impossível várias pessoas contarem a mesma mentira sem um saber o que o outro está dizendo, porque os depoimentos foram gravados em épocas diferentes, por pessoas diferentes. Enfim, na minha opinião, é impossível estar todo mundo contando uma mentira exata. Eu fiquei curioso, o João Bezerra ficou com a namorada do rapaz? Não, esse é um assunto que eu não prefiro não comentar, porque não é o motivo do vídeo que foi feito, e só aí a vida pessoal de cada um, fora cangaço, não me diz respeito. Mas tem a ver com a pergunta dele. Tem, mas eu acabei de responder, Galdino. Não foi João Bezerra que mandou matar o cara. Que eles tinham uma mesma mulher, não podia até ter. Aí, pra mim é diferente, não faz parte da história do cangaço. O que eu digo é que quem matou o Adriano foi um cangaceiro. Certo. Isso aí é ponto, pra mim, tá. Único. Entendeu? Eu, Aderbal, não tenho dúvidas. Outras pessoas podem ter por achismo. Eu não concordo com achismo em nada. A não ser que não tenha nenhuma prova assim contundente, entendeu? O Aderbal, e ainda com relação ao documentário, nos relatos, os cangaceiros que são mortos pela Volante, eles são sempre
nos relatos, eles são sempre muito agressivos, valentes, sabendo que vão morrer, muitos baleados já, esperando o tiro de misericórdia final. Tem até um que o João Bezerra fala: rapaz, eu nem quero te matar nem nada. E eles são... Aquilo é bravata ou eles tinham aquela natureza beligerante mesmo, assim, quase doentia de resistir e saber que o destino deles era a morte? Claudino, é o seguinte, para estar no meio de vida daquele, o cabo tem que ser uma fera. Ou seja, aquilo que ele disseram é verdade, não só pela parte dos cangaceiros, mas dos volantes também. Eram pessoas acostumadas a matar e a morrer. A ver o outro morrer aqui, como a gente está vendo aqui, está conversando aqui normalmente, entendeu? Aquilo fazia parte da realidade de vida deles. E se o cara não tivesse sangue no olho, como se diz, ele não durava muito tempo ali não. Então, no calor do fogo, da história, era comum na hora das brigadas, né? Eles ficaram dizendo um nome com o outro, dizendo palavrão, enfim, a confusão era grande, a zoada era muito grande. Isso é uma coisa que é fato, então não é bravata não, realmente é porque os caras eram duros. Eu que conhecia alguns deles já numa idade avançada, você podia ver que os cabos eram cara duro, era cara assim de você olhar assim e dizer depois que o cabo merece respeito. Por exemplo, até a questão de palavra, né? Um exemplo aqui bem bobo assim, mas que retrata um pouquinho de como esses homens eram altivos, né? Em certa ocasião a gente estava fazendo uma entrevista, conversando com um deles, e eu levei um repórter comigo. E para ela não perguntar coisas irreais, como a gente vê muita matéria, como essas que eu citei, de jornalista que não sabe patavina do que está fazendo, não se dá nem o trabalho de pesquisar antes, pergunta um monte de besteira. Eu expliquei para essa repórter antes quem era aquela pessoa, que tinha passado, para ela saber o que ia perguntar. E durante a nossa conversa, ela fez uma pergunta a ele, e antes dele responder, ela respondeu no lugar dele. O senhor fez isso, isso e isso, não foi? Isso para o tenente Pompeu Aristides de Moura. Quando ela respondeu, ele olhou para ela e disse assim: a senhorita estava lá? Ela ficou meio assim, ele disse: deixa que quem responde era eu, porque quem estava lá era eu. Então, por uma resposta dessa, você vê o nível, né, de dureza que essas pessoas eram. Aí ele disse: tá, porque a senhorita estava lá, deixa que quem responde era eu, quem estava lá era eu. Então você vê que eram as pessoas... Não posso deixar essa pergunta passar. Como documentarista, 30 anos aí de registros, e esse, o Angico, 80 anos. Quais foram as maiores dificuldades que eu imagino que devem ter sido muitas? Identificar as pessoas, convencer a pessoa a falar, chegar até as pessoas. Quais foram, agora o documentarista dizendo, quais foram as maiores dificuldades em realizar o documentário? Rapaz, essa pergunta aí é uma pergunta que nem eu sei como responder direito, pelo seguinte motivo. Quando eu comecei a gravar esses depoimentos de cangaço, eu ainda não conhecia nenhum outro colega pesquisador. A minha primeira viagem eu fiz sozinho. Foi eu levei um cinegrafista comigo e 2 fotógrafos. Eles não tinham nada a ver com cangaço. Eu montei a equipe e fui em busca deles. Daí eu não sabia quem eu ia encontrar, eu não sabia o que eu ia perguntar, enfim, eu não sabia de nada. E eu saí de Fortaleza para conhecer o Candeeiro. Eu passei 2 anos ligando para a casa do Candeeiro, que eu consegui descobrir o telefone dele, por conta de uma matéria que eu vi, e tinha lá Manuel Dantas Loyola. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu saí ligando para todas as pessoas que tinham o sobrenome Dantas Loyola de Pernambuco. Até que caiu numa pessoa que não era parente dele, mas conhecia a filha dele. Que ano isso? Isso, se eu não me engano, foi em 96, a história do Candeeiro. E eu liguei para ela, disse que era de Fortaleza e que queria conhecer o pai dela. E a Elisa disse: Aderbal, não vinha que o papai detesta jornalista. Detesta jornalista, que tudo que ele diz o contrário. E aumenta isso, aquilo, outro. E eu passei 2 anos ligando para ela: Elisa, mas não sou jornalista e tal. Até que um dia eu liguei para ela: Elisa, sexta-feira eu estou aí, era Semana Santa. E ela disse: não vinha que o papai não vai lhe receber. De tanto eu insistir, né? Ela disse: rapaz, esse cara é doido, ele vai mesmo. E eu fui. Só que quando eu cheguei em Burique, que eu parei o carro assim, fora da vilazinha, que eu vi o Candeeiro estava sentado do lado de uma árvore, num banquinho.
E eu parei e cadê a coragem de eu ir? Eu fiquei parado ali sozinho com os meninos que estavam comigo. Rapaz, eu vou, não vou, o cara não vai falar comigo, vai ser grosseiro comigo. Até que depois de uma meia hora parado, os meninos já fazendo hora comigo, aí eu fui. Eu não parei em frente onde ele estava, eu passei por ele e parei o carro uns 5 metros na frente. Só que ele deve ter visto a placa do carro, Fortaleza. Aí eu parei o carro e não desci, fiquei dentro do carro. Quando eu olho pelo retrovisor, ele vem andando assim na minha direção. Aí quando eu vi, eu abri a porta, eu desci do carro, ele olhou para mim e disse assim, foi você que veio lá de Fortaleza para me conhecer? Eu disse, foi eu mesmo. Aí ele disse, pois seja muito bem-vindo na minha casa. Pronto, quando ele disse isso, então eu já tirei aquele peso enorme que eu tinha em cima de mim. E aconteceu uma coisa muito interessante, até hoje eu não entendo como é que eu consegui chegar a tantas pessoas, que não foram tantas quanto eu queria, mas foram algumas, e como é que eu consegui me relacionar tão bem com esse povo. Pessoas trancadas, pessoas que não tinham o menor prazer em falar do passado, não tinham, até porque eles sabiam o que eles tinham feito, né? E que se abriram comigo de uma maneira tal que nem com as famílias eles se abriram. Por exemplo, eu tenho uma coisa gravada com essas pessoas que eles nunca comentaram com as famílias e que está guardado comigo até hoje porque eles pediram para eu não mostrar isso tão cedo. Porque eles tinham vergonha de ele estar dizendo, embora todo mundo saiba por conta da história, mas ele está contando o que eles viveram, principalmente o que eles fizeram. Né? Porque é um peso muito grande, digamos, para um pai dizer para um filho e para um neto que matou, que estuprou, que sangrou, enfim. Eu acho que uma das poucas exceções é o Moreno. O Moreno falou abertamente muita coisa, mas os outros não. E isso, para mim, nada mais é do que um modo que eles tinham de se resguardar. Né? Era muito pesado para isso. Você entendeu? Eu sempre digo isso em algumas palestras, que Candido levou um tiro no braço em 1938, quando o Lampião morreu. Ele levou um tiro no braço, o braço dele era defeituoso. Durante o resto da vida dele toda, até ele morrer, ele só andava com esse braço de manga comprida ou enrolado, quando ele entrava no banheiro para tomar banho, ele enrolava na toalha e saía já vestido. Porque para ele, aquele marca no braço significava o que ele foi no passado. E ele queria esconder aquilo ali. Então, quando as pessoas dizem, cangaceiro era tudo mentiroso, muito isso, aquilo, outro, não era mentir não, era se resguardar. Outra coisa, as pessoas não aprendem a ler nas entrelinhas. Um exemplo que eu sempre digo, a gente exibia um vídeo, um tempo desse, um grande pesquisador que estava com a gente, quando a gente perguntou ao cangaceiro se ele matou alguém, ele disse, não, eu nunca matei ninguém não, e deu uma risadinha de canto de boca. Meu amigo, aquela risadinha dele ali, ele está dizendo tudo. Ele está dizendo, ele não vai dizer para a família dele, para os filhos dele ouvir, que ele fez e aconteceu. Não vai, você não diria nem você, velho. Ninguém ia dizer. Pergunta toda, resposta exatamente, boba, né? Exatamente. Aí o cara abriu a boca e cangaceiro mentiroso, nenhum diz a verdade. Um cara desse matou e fez isso e disse que nunca matou ninguém. Aí na bucha eu disse para ele, professor, você não viu a risadinha que ele deu aí de canto de boca, não? Essa risadinha ele está dizendo tudo. Por favor, vamos ler nas entrelinhas. E assim... Só um detalhe, mas eu tenho depoimentos gravados de vários deles contando, inclusive, de uma mulher que matou gente no cangaço. Sei. Só que eu nunca mostrei, porque eu prometi, é o que eu vivo dizer, talvez meu filho, ou alguém que vai herdar isso aí depois mostre, porque já passou a terceira, a quarta geração, então não vai ter mais tanto problema. E como é que você checava se realmente aquela pessoa era o personagem que você estava procurando? Bom, todos que eu conheci já eram pessoas conhecidas pelos pesquisadores antes de mim e tudo. Então não tinha como eu ir. Na cidade, não tinha como eu ir num impostor, digamos assim, né? Isso não aconteceu nunca. E todos eles, um cangaceiro que eu tive muita dificuldade de conhecer também foi o 25. O 25 eu só conheci porque o candeeiro ligou para ele e disse para ele me receber. E no dia que eu fui na casa dele, eu cheguei lá, a gente passou horas e horas conversando antes de eu gravar, né? Foi quando eu perguntei se podia gravar, e ele disse assim, seu Aderbar, eu só vou gravar com o senhor porque o senhor entrou no meu espinhaço. Aí eu perguntei, como assim entrou no seu espinhaço? Ele disse, é a maneira que a gente usava quando estava no mato. O senhor entrou no meu espinhaço. Então eu vou gravar com o senhor, porque eu não gravo nem falo com ninguém não. E comigo ele gravou, é como eu digo, eu não entendo até hoje como é que tanta gente gravou comigo e falou tudo que tinha que falar.
Entendeu? Eu acho isso uma coisa que até E hoje eu não sei alguém responder. não gravou, alguém, você tem uma frustração de ter Não, todos os... encontrado Não. e não ter conseguido o depoimento? Todas as pessoas que eu fui, eu me tornei amigo, Parabéns. eu gravei, e é como eu Parabéns. repito, até hoje eu não entendo como é que eu consegui fazer isso. Eu não entendo, né? Como é que eles me viram assim de uma forma que até os colegas diziam, "Pai, como é que você conseguiu tal?" E fazer com que eles gravassem, né? Por exemplo, o Tenente João Gomes de Lira, porque a polícia, os rolantes também fizeram muitas barbaridades, né? E eu gravei o Tenente João Gomes, o Tenente Pompeu, o Elias, dizendo as coisas que eles faziam, eles falaram abertamente para mim na boa, Fala. né? E para você ter uma ideia de como eles me receberam também, que o Tenente Lira uma vez me disse uma coisa que eu não esqueci, eu carrego tudo comigo, né? A gente não esquece dessas coisas. Ele já próximo dele falecer, eu tive na casa dele nos últimos tempos e ele estava muito doente e ele pegou na minha mão, ficou em pé assim na minha frente e disse: "Anderval, você sempre vai ser muito bem recebido aqui na minha casa." Isso que ele disse ainda é até hoje, porque ele faleceu, mas ainda hoje eu sou muito bem recebido na família dele, pelo filho dele, pelas filhas dele e pelas pessoas lá de Nazaré. Todo mundo lá me recebe assim, aliás, recebe todo mundo, né? De uma maneira assim fantástica, né? Como se nós fôssemos realmente amigos, nós somos amigos de muito tempo, mas como se nós fôssemos amigos de uma vida, entendeu? E isso para mim é muito gratificante, né? Inclusive eu cito uma frase que eu vi em algum canto que eu não me lembro, quando eu falo sobre isso, é que as pessoas podem ouvir o que eu estou dizendo, mas não podem sentir o que eu senti. Porque é muito, por exemplo, você está ouvindo a história do cangaço contada aqui por mim e pelo Beto, é uma coisa. É totalmente diferente de você ouvir de quem viveu. Não tem comparação, velho. Não, imagino. Não tem comparação. Eu já conversei com o professor Amauri, com o Paulo Gastão, com o Alcino, com o Frederico, com todos os pesquisadores, com o Sabino Bassé, enfim, com os colegas pesquisadores tudinho, que me contam histórias que às vezes eu não conheço ainda, né? A história é muito ampla. Mas é totalmente diferente, quem teve a oportunidade, não foi só eu não, claro, outras pessoas também tiveram, de ouvir de quem viveu. Eu vi gente chorar na minha frente, chorar de se tremer, e vi pessoas chorar por dentro, que é muito mais pesado do que você ouvir uma pessoa chorar com a lágrima descendo. É você estar conversando com a pessoa, e ela parar ali, e você está vendo que ela está chorando por dentro. Porque isso aí é sinal que ela carrega algo com ela muito pesado e que ela não tem prazer em rememorar. Isso aí é uma coisa assim que só quem viu, como eu e alguns outros viram, é que sabe sentir. E outra, tem gente que vê e não percebe, mas quando você consegue entrar assim lá dentro realmente das pessoas, você consegue ter um sentimento que passa despercebido por muita gente. Até recentemente, eu vi um vídeo ao qual se falava a hipótese, né? Se levantava a hipótese de Lampião não ter morrido em Angico. E, na verdade, quem ter aquela cabeça que foi exposta como sendo de Lampião era de um suposto sósia ou de um outro cangaceiro parecido com Lampião ou algo do tipo. Lampião morreu em Angico? Morreu sem sombra de dúvida. Essa hipótese aí, inclusive o autor dela foi meu amigo, eu conheci ele. Antes dele lançar o livro, eu já o conheci, eu já questionava ele. Eu fui um dos que incentivou ele a lançar o livro. Ele morava em Minas e eu conversava muito com ele por telefone e ele só contava as coisas por telefone. E eu, rapaz, lança esse livro para a gente discutir, lance. Eu e Paulo Gastão falamos muito com ele para ele lançar o livro, porque ele estava com o livro pronto e não estava conseguindo lançar, né? Até que ele lançou, mas o livro não tem consistência, né? Não tem consistência, até a foto que tem, o olho é trocado, o olho cego é outro, né? De um lado e do outro, enfim. E se você olhar a foto da cabeça, não tem como questionar aquilo ali, né, Beto? Se Lampião tivesse feito aí essa grande sacada e tivesse conseguido fugir, aí ele seria realmente um gênio total, né? Mas aí aquela tal história, né? Elvis Presley está vivo, Michael Jackson está vivo, Hitler viveu não sei quantos anos. Né? Você sempre vai ter os adoradores, né? Sempre vai ter as pessoas que endeusam e que acham que a pessoa fez um golpe de mestre
e que escapou, enfim. Mas é aquela história, o achismo não entra na história, não entra. Aderbal, nós que pertencemos aí e aí fica um abraço para os nossos confrades da Academia Cearense de Cinema. O cinema nacional brasileiro não deve um filme ao cangaço? Com todo respeito ao Baile Perfumado, com todo respeito ao cangaceiro, mas o cinema não deve um filme ao cangaço? O cinema brasileiro? Com toda certeza, até porque o cangaço é a maior saga do povo nordestino que sabe do Brasil, né? E os filmes que foram feitos até hoje não retratam o cangaço como ele realmente foi, né? A gente sempre fala do Baile Perfumado, o filme mais fiel, mas que fala da história de Benjamin Abraão. E esse filme, para ser feito sobre o cangaço, com certeza ele também vai gerar muita polêmica. Porque a verdade do cangaço para mim pode não ser a mesma para o Beto, pode não ser a mesma para você. Dependendo de quem for roteirizar, de quem for fazer esse filme, vai agradar a gregos, mas não vai agradar a troianos, né? Porque cada pessoa tem uma visão diferente da história do cangaço. Agora, eu acho que tem que ser feito um filme o mais reto possível, né? Sem ser tendencioso. Tem que pegar os fatos, como são narrados que aconteceu, tem que ser feito. Sem endeusar e sem mitificar, né? Sem botar Lampião no inferno nem no céu, contar o que aconteceu. E quem assistir, tire suas conclusões. A verdade. Né? E aí ficou a versão televisiva. Como é que você vê? Você vê com é o único registro, vamos dizer assim, ficcional, dramático, que nós temos é a famosa série dos anos 80, né? A minissérie Lampião e Maria Bonita, ela tem duas coisas fantásticas. Primeiro, os protagonistas, né? Concordo. Os dois ali... As atuações. Quem acredita fora em reencarnação ali, até a figura, enfim, os dois protagonistas ali foram simplesmente fora de série. A outra é o figurino, né, as ambientações, isso aí não resta dúvida que foi uma grande minissérie, que ressaltou a história, tanto é que até hoje todo mundo tem ela como referência. Trilha sonora, enfim, a trilha sonora com aquela música, eu acho que a música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, né, ela faz uma homenagem às mulheres de uma maneira que nenhuma outra música no Brasil faz, né, porque ali é uma aula assim, de história, né, ela faz uma homenagem às mulheres de uma maneira tão forte. Do mundo, né? Exatamente, de uma maneira tão forte assim, que nem uma música romântica, enfim, nenhum cantor romântico fez nada parecido com aquela música que o Zé Ramalho canta, né? Na voz da Melinha, né? O Zé Ramalho fez a música e eu não recordo agora de quem é a letra. Não, é porque agora, desculpa, eu não recordo agora, claro. Deu um branco. Mas do ponto de vista histórico, foge muitas coisas da realidade, né? Mas o que eu ressalto é uma obra importante? Porque até hoje o cangaço é visto por muita gente e é lembrado por muita gente por conta daquela minissérie. Queira ou não queira, todo filme que se faz ressalta a história. Infelizmente, nem todos com um cunho de verdade, né? Mas levam a história do cangaço para o grande público. Isso é importante, né? Isso é importante. A gente não pode esquecer o Cangaceiro, não pode esquecer Curisque Dadá, enfim, Lampião, o Cangaceiro, porque são obras que, de uma maneira ou de outra, estão ressaltando a história e tal. Eu costumo dizer que se Lampião tivesse nascido na América do Norte, né, com certeza lá hoje em dia seria uma indústria enorme, tanto no teatro como na música, como no cinema, todo tipo de arte. Por quê? Porque os grandes bandidos americanos não dão a sombra do que Lampião foi. E a indústria cinematográfica americana ela é o que ela é hoje graças ao Bang Bang. Tanto é que o plano de gravação mais famoso que existe, qual é? É o plano americano. Sim. Que é o plano que aparece a cartucheira do mocinho, do bandido, né? Com a arma aqui, com o coldre aqui do lado. Imagine se Lampião tivesse nascido lá. Né? Imagine se Lampião tivesse nascido lá, o que esse povo não estaria ganhando com essa história. Né? Que embora tenha sido uma história de dor e sofrimento,
mas que hoje ia tá trazendo coisas boas para o sertão. Hoje no Brasil hoje existe uma grande indústria de musicais, Exatamente. inclusive importados e feitos aqui. Eu não imagino ninguém querendo produzir um musical Lampião e Maria Bonita. Lá em Serra Talhada, todo ano tem um festival do Chachado. Não, É eu tô onde falando- tem música, eu tô onde tem falando de dança. São Paulo, quer que é- dizer, que é- né? né? No grande eixo não tem nada assim, né? É preconceito? Eu acredito que possa ser, né? Eu não vou lhe dizer exatamente porque eu acho o seguinte, que a nossa história ela não é tratada como deveria ser. Isso aí é fato. Uma prova é que você não escuta, digamos, grandes cantores regionais nas rádios, como escuta outros que não trazem nem contribuem com coisíssima nenhuma. Né? Um dia desse eu vi o Alceu Valença reclamando disso numa entrevista. Né, que as músicas dele não tocam em rádio. Né, ou seja, até o do grande Zé Ramalho não toca como deveria tocar. Né, e outros, cadê Luiz Gonzaga? Né, as próprias rádios não divulgam Luiz Gonzaga, com raras exceções, com que eu dou o meu aplauso aqui ao meu amigo Wilson Seraine, que tem um programa dedicado lá em Teresina ao Luiz Gonzaga. Temos né? falado dessas pessoas, né? Exatamente. Né, ou seja, eu acho que o brasileiro não cuida da sua história. Eu fico intrigado, eu fico bobo. Veja o caso do Museu Pronto, Nacional. quando eu vejo pessoas saindo daqui para conhecer a história de outros continentes e não conhece a nossa. Pô, o mundo está aí para a gente conhecer, mas conheça primeiro a nossa. Não vá conhecer primeiro a história do outro. Não é importante você conhecer a história da humanidade? Mas conheça primeiro a nossa. Por exemplo, semana passada eu tive lá em Canudos, já tive em Canudos várias vezes. Fantástico. Mas procure quem é que vai conhecer a história de Canudos. Fantástico, eu vi. O cara não vai, ele prefere conhecer a história lá da Espanha. Ele prefere conhecer a história lá de Portugal, mas não conhece Canudos. Né? Eu acho isso assim de uma incoerência tão grande que você não faz ideia de como eu fico triste com isso. E além de conhecer, né, Débora, a questão do cuidado, o próprio cuidado com a cultura, com a história do Brasil. Ninguém vê esse cuidado, né? Uma coisa que um colega nosso, Realmente. pesquisador, disse, um exemplo, quem vai fazer aquela grande caminhada de Santiago, lá Compostela. no Velho Continente, é considerado o quê? Peregrino. Agora, se você for caminhar para Juazeiro, você é o quê? Fanático. Né? Quer dizer, isso cabe. Estão fazendo a mesma coisa. Se você quer fazer a sua peregrinação lá para se encontrar com Deus, ou seja lá com quem for, para pagar as suas penitências, meu amigo, vai caminhar aqui indo para Juazeiro que você vai pagar muito mais. Ou então pra- que o sol é muito pior, as condições são muito piores e você vai realmente pagar os seus pecados. Ou Agora então- você vai para a Europa, meu amigo, vai curtir Clima lá uma bom, viagem boa. Como nosso programa, outra história. como o título do nosso programa Entre Linhas, ou então você faz o caminho de Santiago para vender muito livro e ficar milionário. Pessoal, então nós ficamos por aqui, recomendando evidentemente quem acompanhou o nosso programa Entre Linhas, que veja o documentário Angico, 80 anos. Em breve virão outros Entre Linhas, com outros temas. Queria agradecer ao pesquisador, historiador Beto Souza. Considerações finais, Beto, por favor. Primeiramente, agradecer o convite, né, em estar participando aqui com vocês, professor Aderbal, grande amigo, você, Galdino. E dizer que Angico, né, vai continuar sendo ainda um objeto de muita dúvida. Apesar de que esse documentário do professor Aderbal esclarece, na minha visão como pesquisador, ele tira a maioria das grandes dúvidas, ele esclarece o evento Angico. Como você falou, de quem estava lá, de quem participou, de quem viu o acontecido, mas isso faz parte, né, do nosso meio de estudo. Sempre vai haver aquele que vai concordar, aquele que não vai concordar, aquele que vai discordar. Mas esse documentário é um grande divisor de águas dessa questão do Angico. Esclarece muita dúvida. Grande trabalho para o professor Aderbal e ele vai, para quem é leigo, para quem é pesquisador, é uma fonte muito grande e importantíssima do assunto cangaço. Obrigado, Beto. Mestre Aderbal Nogueira, e aí, você
esse documentário Angico 80 anos, coroando essa trajetória aí de 30 anos de labuta, de pesquisa, de luta em prol de esclarecer a verdade do cangaço. Qual a sua consideração final aí do nosso Entrelinha? O primeiro registro que eu fiz em vídeo foi em 1984, se eu não me engano, falando do Coronel Isaías Arruda. Então de lá para cá já tem realmente um tempinho. Mas eu pesquiso a história, eu leio, eu gosto da história, eu acho que desde que eu nasci. Enfim, o que eu posso dizer é que o cangaço é uma história sem fim, uma história sem fim, uma história que sempre vai ter gente nova entrando no mundo da pesquisa, isso é uma coisa boa, que existem outros canais no YouTube onde as pessoas tratam do tema cangaço com seriedade, onde as pessoas expõem o cangaço aí para o mundo, para quem quer conhecer, Temos dentre esses eu vou citar alguns, A gente tem o Geraldo, um amigo nosso lá de São Paulo, que leva o cangaço para a região sudeste e sul do Brasil, Nosso amigo Geraldo faz um trabalho muito bom, um trabalho elogiável, que leva o cangaço aí para o mundo. Temos o nosso amigo Robério, que faz também um trabalho muito bacana, que ele vai nos locais e leva os livros e mostra isso, analisa, é um trabalho fantástico também, Temos o Tiago tem um trabalho do Odisseia Cangaço também, O do Robério é o Cangaço na Literatura, e o Cangaço é o Odisseia Cangaço, do Tiago, Um trabalho muito bacana também, que vale a pena todo mundo pesquisar. Além disso, temos o Lampião Cangaço Nordeste, tem o pessoal do GEC, enfim, tem o nosso pessoal aqui do Grupo de Estudo Cangaço Ceará. Enfim, o cangaço está sempre em evidência, O cangaço está sempre em pauta, e graças à SBEC, Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, na pessoa maior do nosso eterno presidente, vitalício, Paulo Gastão, muito embora a gestão mude, mas para a gente Paulo Gastão é o grande nome, é quem eu devo muito ao Paulo, uma pessoa que eu não tenho nem palavras para falar do Paulo, que graças a essas pessoas, ao Severo, com o Cariri Cangaço, que está levando aí o cangaço Brasil todinho, um evento simplesmente fantástico, e ao meu amigo Jairo Luiz lá em Piranhas, que faz o Sertão Cangaço, que é onde todo ano eu vou pelo menos 2 vezes, e lá é um grande manancial de pesquisa. Lá em Paulo Afonso, com o João de Souza Lima, enfim, são muitos colegas, eu vou deixar de falar aqui de muita gente, que é gente demais, Mas que estudem não só o cangaço, como a história de Antônio Conselheiro, Padre Cícero, Caldeirão, porque a gente tem muita coisa boa. É só ir atrás, que a única coisa que eu garanto é, quem lê um livro sobre o cangaço, não vai mais parar de ler. Então isso é importante. É isso aí. Pessoal, até o próximo Entre Linhas. Muito obrigado. Até a próxima.